E aí, galera, mais uma videoaula. Eu já nem sei mais como começar as nossas videoaulas, mas sei lá, vamos pensar. Independência dos Estados Unidos, vou fazer o seguinte, vou procurar uma piada sobre americano. Achei uma, vou ler para vocês, pode ser? Ah, vai ser bom, né? Tomara, que se for uma merda, aconteceu. Um brasileiro residente na cidade do Rio de Janeiro, cidade com grande concentração de turistas, tomava tranquilamente o seu café da manhã logo cedo em uma padaria em Copacabana. Então surge um típico turista americano mascando chicletes. O brasileiro olha e nem se importa, mas o americano resolve sentar ao seu lado do balcão e começa a puxar conversa em português com o típico sotaque de gringo. Será que eu consigo fazer o sotaque de gringo? Vamos lá. Ei, você come este pão inteiro? E o brasileiro já de mau humor. Claro, nós não. Nós comemos só um miolo. A casca nós vamos juntando em um container, depois processamos, transformamos em biscoitos salgados e vendemos para o Brasil. Ótimo sotaque, né? Fala. O brasileiro se irrita, mas prefere não responder. Só quer tomar tranquilamente o seu desjejum, mas o americano ainda mascando o seu chiclete insiste na conversa. E esta geleia no seu pão, você consome muita geleia? O brasileiro lacônico, acho que sim. Nós não. Nos Estados Unidos comemos frutas frescas, jogamos todas as cascas, sementes e bagaços em containers, depois processamos, transformamos em geleia e vendemos para o Brasil. O brasileiro irritadíssimo continua quieto, mas o americano mascando o chiclete continua. E essa manteiga? Aqui vocês comem todos os dias? O brasileiro calado, mas furioso, nem responde a ele. Nós não, tomamos leite fresco, mas dispensamos a nata e a gordura, guardamos em containers, depois processamos, transformamos em manteiga e vendemos para o Brasil. Aí o brasileiro decide responder. E o que vocês fazem com suas camisinhas usadas? E o americano, jogamos fora, é claro, of course. Nós não. Vamos guardando tudo em containers, processamos, transformamos em chicletes e vendemos para os Estados Unidos. Uma porcaria de uma piada, né? Vamos começar a nossa aula, parar de patifaria, vamos? Piada ruim! E o tema da nossa aula que nós refizemos, pegamos as cascas, sementes, jogamos em containers e estamos enviando aqui na internet para vocês, é ainda sobre a independência dos Estados Unidos, mas agora a parte 2. Bem, só retomando algumas informações, que a colonização da região norte das 13 colônias inglesas e da região sul foi levemente diferente, você lembra? Enquanto no norte havia presença lá de puritanos e que o clima e o solo não era tão propício para a agricultura, né? Isso fez desenvolver 13 colônias, ou melhor, colônias mais livres, né, da dependência da Inglaterra, praticavam comércio, tinham lá suas manufaturas. Enquanto a região sul, a presença, a interferência da Inglaterra era maior, né, já que o clima e o solo era favorável para o desenvolvimento do plantation, aquele sistema de produção com 4 características, né? Grandes fazendas de monocultura, mão de obra escravizada e destinada à exportação, a levar para o exterior, né? No caso, para a Inglaterra. Bem, apesar dessas diferenças entre as 13 colônias inglesas, né, a região norte e a região sul, a gente vai perceber que eles tinham algo em comum. E esse elemento em comum estava em relação ao comércio. Existia nas 13 colônias inglesas instalado um comércio triangular, já que mercadorias das 13 colônias iam para a África, iam para a região das Antilhas e retornavam com mais produtos para as 13 colônias. E esse comércio todo ele existia sem interferência da Inglaterra. Bem, entretanto, a partir do século XVIII, com a Guerra dos Sete Anos entre a França e a Inglaterra, algumas transformações começaram a acontecer. Nós vimos já que na França, a Guerra dos Sete Anos motivou, no caso,
aquelas tentativas de reformulações econômicas que geraram revolta na população do Terceiro Estado e geraram também a Revolução Francesa. Só que o tema da nossa aula agora não é a França, é a Inglaterra. E nessa questão da Guerra dos Sete Anos na Inglaterra, a gente vai ver que os ingleses, apesar da vitória, eles terminaram o conflito endividados. E a Inglaterra, ela decidiu manter o exército inglês nas 13 colônias e o parlamento inglês ainda estabeleceu novos impostos para as 13 colônias, porque eles queriam, no caso, cobrar sobre esse comércio triangular, se livrar das dívidas a partir da arrecadação que tinham nas 13 colônias. A partir desse momento, nessa aula de hoje, a gente vai estudar sempre as leis inglesas criadas para se recuperar dos problemas financeiros da Guerra dos Sete Anos, tá? E a reação, a resposta dos colonos. Por exemplo, a primeira situação após a Guerra dos Sete Anos foi a proibição do comércio triangular. Tá? Proibido o comércio triangular. Não pode fazer comércio sem envolver a Inglaterra. Em 1764, foi criada ainda a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar, ela reduzia em 50% os impostos sobre o melaço. O melaço comprado pelas colônias inglesas pagariam menos 50% de imposto. Entretanto, aumentava essa mesma Lei do Açúcar, aumentava os impostos e criava novas taxas para outros produtos, como o café, o açúcar, as roupas, a seda, o vinho, ou artigos de luxo, ou seja, eles diminuíam o imposto de um objeto e aumentavam de vários outros produtos. Ainda foi criado com a Lei do Açúcar o monopólio da venda para a Inglaterra, ou seja, só poderiam vender seus produtos aos ingleses, não mais aos africanos, nem mais às ilhas do Caribe. E ainda foi instituído uma corte na América para fiscalizar as colônias para ver se elas estavam respeitando as leis inglesas. A resposta dos colonos foi imediata. Veio através do boicote aos produtos ingleses. Todos aqueles produtos listados na Lei do Açúcar, eles não eram mais consumidos pelos colonos, né? A não ser em último caso. No ano seguinte, em 1765, a Inglaterra criou ainda mais uma lei, a chamada Lei do Selo, e ela exigia o uso de papel timbrado para documentos públicos. Observe nessa imagem. Nessa imagem a gente tem ali um selo, tá? Que seria, no caso, comprado, tá? Da coroa inglesa, da coroa britânica, e deveria ser colada em todas as folhas de papel de documentos públicos. Vale lembrar que nessa época eram considerados documentos públicos os jornais, então cada folha do jornal precisava de um selo desse. Os cartazes precisavam de um selo desse. Os contratos precisavam de um selo desse. E se as pessoas tivessem lá cartas de baralho, eram considerados também documentos públicos. E cada carta deveria ter um selo colado, tá? Lembrando que o selo era cobrado, tá? Pela coroa inglesa. A resposta dos colonos também foi imediata. Eles começaram a se organizar formando assembleias coloniais e declararam que essa lei, a Lei do Selo, ela era ilegal. Foi formado ainda um grupo chamado de Filhos da Liberdade. E esse grupo de manifestantes colonos viventes aqui na América, eles elaboraram lá uma série de protestos por todas as 13 colônias. A lei, no mesmo ano, foi revogada pelo parlamento inglês. Entretanto, as leis não pararam por aí. Em 1767, teve um conjunto de leis que ficou conhecido como Atos de Townshend. Foi estabelecido taxas sobre tinta, sobre o chumbo, sobre o vidro, papel e chá. Pode parecer para a gente taxar, cobrar imposto no chá, algo assim meio que sem importância. Mas para os ingleses que viviam na América, isso era extremamente caro, porque o hábito de tomar chá era arraigado dentro da tradição, do modo de viver desses colonos. Ainda foi estabelecido que a coroa britânica ela tinha direito de confiscar as cargas de mercadores que infringissem as tributações impostas. E a coroa inglesa pagaria salário aos governadores. No primeiro momento, a gente pode até pensar, poxa, vou ganhar salário para ser governador, isso é massa. Bem, mas para a época isso não era bom, porque significava dizer que os governadores das 13 colônias agora eram funcionários, tá, de todo o Império Britânico. A reação dos colonos também foi imediata.
começaram a se formar mais grupos, como, por exemplo, um grupo feminino chamado Filhas da Liberdade, que começaram a produzir panos, tecidos, justamente para boicotar os tecidos vindos da Inglaterra. Algumas dessas leis dos Atos de Townshend foram revogadas, outras não. Mas de todas as leis, uma das que mais gerou revolta entre os colonos ingleses foi a lei criada em 1773, chamada Lei do Chá. Essa lei ela tinha como objetivo prejudicar o comércio interno, ou seja, entre as 13 colônias, a troca de produto entre as 13 colônias. E, no caso, aumentava ainda mais os impostos sobre o chá. Só podiam agora os colonos ingleses comprarem chá de uma companhia aliada do Império Britânico, a chamada Companhia de Comércio das Índias Orientais. A reação dos colonos agora se tornou um pouco mais elaborada. O grupo Filhos da Liberdade organizou um ato. De madrugada, eles se vestiram de indígenas, ok? Invadiram os navios da Companhia de Comércio das Índias Orientais que estavam atracados no porto de Boston. Pegaram toda a carga de chá que estava lá e atiraram no mar. Esse episódio ficou conhecido como a Grande Festa do Chá em Boston e foi realizado no dia 16 de dezembro de 1773. O fato deles se vestirem de indígenas americanos era bastante simbólico. Representava naquele momento que agora esses colonos não se viam mais como ingleses na América, mas se viam como americanos. E a partir dessa situação, desse posicionamento, começou a ficar mais organizado e mais volumoso as manifestações contra a presença dos ingleses na América. Em 1774, os ingleses criaram, então, as chamadas Leis de Coerção, que ficaram conhecidas aqui na América pelos colonos ingleses como leis intoleráveis, porque eram muito mais radicais que as anteriores. Decretaram, por exemplo, o fechamento do porto de Boston. Decretaram ainda que os colonos ingleses deveriam ressarcir o prejuízo da companhia que perdeu o chá durante o ato da grande festa do chá em Boston. Proibiram as reuniões dentro das colônias e criaram ainda a chamada Lei de Aquartelamento, dizendo, no caso, que os soldados britânicos eles deveriam ser recebidos pelos colonos ingleses, alimentados pelos colonos ingleses e acomodados dentro das casas desses colonos. Como as ideias iluministas já estavam difundidas nesse ambiente das 13 colônias, a mobilização contra a implementação dessas leis foi muito mais forte. Eu gostaria de analisar com vocês essa charge que vai estar na atividade que segue em anexo com esse vídeo. Ela está na página 20 da sua apostila e se chama A América Engolindo Chá Amargo. Quando eu olho no centro da imagem, quem engole o chá amargo à força, né, virando o bule na garganta, é um personagem ali representado por um indígena, tá? Representando, portanto, a América. E eu gostaria que vocês observassem que os outros personagens ali, com exceção da que está exatamente atrás da América, os outros personagens todos representam essa corte britânica na América que força, que impõe essas leis consideradas, no caso, leis intoleráveis. Percebam que eles são representados ali pela cobiça do corpo, pela violência, pela imposição, até mesmo por tirar sarro do personagem que sofre ali no meio da imagem, né? De um lado ali na espada está escrito, né, a força militar da lei, né? Na roupa de quem deposita o chá está escrito, no caso, né, a lei do Porto de Boston, né? Então está fazendo uma série de referências que eu não vou avaliar, eu não vou julgar aqui com vocês, porque essa atividade vocês vão fazer em casa, tá? Não no vídeo, vão fazer sozinhos. Atrás da América, o personagem que cobre o rosto representa ali, no caso, a República ou a Liberdade, que está chocada diante de tanta violência, de tanta cobiça por parte dos ingleses. Então analise essas imagens, a postura, as ações, os rostos desses personagens, os rostos, sei lá como se diz, desses personagens, tudo isso tem um significado. Então analise, porque é a partir desses documentos que a gente constrói a história. Na Filadélfia, no ano de 1774, se dá início então ao processo de emancipação política das 13 colônias. Reuniram lá na Filadélfia, em 1774, representantes de 12 das 13 colônias. E eles elaboraram uma petição ao rei
contra as medidas inglesas nas 13 colônias. Eles ainda, nesse momento, nessa reunião chamada de Primeiro Congresso Continental, não pediam a separação das 13 colônias. Tá? Entretanto, o documento é enviado para o rei e o parlamento nega o documento. Não é aceito ali, no caso, o fim das leis coercitivas, das leis intoleráveis. No ano seguinte, em 1775, também na Filadélfia, é elaborada então a segunda reunião, o segundo Congresso Continental. Lá, eles conseguiram de fato reunir todos os representantes das 13 colônias. E depois de muita discussão, de muito embate, criaram a chamada Declaração da Independência, no dia 4 de julho de 1776. A partir desse documento, as 13 colônias se declaravam independentes da Inglaterra. Mas o processo de independência, de emancipação política, não foi tão simples assim. A partir da Declaração da Independência, foi criado na América, nesse período, a chamada Guerra pela Independência, que durou do ano de 1776 até 1780. As tropas coloniais elas eram lideradas por George Washington, um rico fazendeiro da região sul das 13 colônias. George Washington se aliou aos inimigos da metrópole, os inimigos, no caso, da Inglaterra. Ele se aliou aos franceses, através de duras batalhas contra a Inglaterra, conseguiram se organizar, tá? Conseguiram, no caso, vencer a Marinha Britânica, uma das mais poderosas do mundo naquele momento. E foi somente em 1783, através do Tratado de Paris, que a Inglaterra de fato reconheceu a independência dos Estados Unidos da América. A bandeira criada na época tinha 13 estrelas, não do PT, não. As 13 estrelas representavam, no caso, uma de cada colônia que compunha os Estados Unidos da América. A Constituição foi elaborada em 1790 e nela ficou estabelecido que os Estados Unidos viveria sob um regime republicano, federalista e presidencial. Isso significa dizer que existia lá um presidente para cuidar de todos esses estados, né, unidos. Entretanto, os estados deveriam ter grande autonomia. É por isso que nos Estados Unidos, até hoje, a gente percebe uma variação muito grande entre as leis de um estado para o outro. Dá para perceber, por exemplo, que nem todo estado americano tem pena de morte, tem prisão perpétua. Há variações. Por quê? Desde a fundação dos Estados Unidos, há bastante autonomia e independência entre os estados da federação. Em 1781, foram adicionadas 10 emendas a essa carta inicial da Constituição. E essa Constituição, com as 10 emendas, é usada até hoje nos Estados Unidos. Já para a próxima aula, tio e tia, a gente vai vir para a América Latina, mais próximo da gente. Nós vamos observar mais independências. Independências do México, da Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, cada vez mais próximo da nossa cultura. Me perdoem pela piada no começo da aula, que foi bem ruim mesmo, né? Me desculpe, tá? Mas espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. E não esqueça, tem atividade, tem gabarito para você corrigir a atividade anterior. E até a próxima. Beijo e saudades.